Eu sou Érica. Olá, boa noite. Eu sou Érica e nós estamos aqui para mais uma reunião do Projeto Débora, online. Muito bom, porque a gente tem a oportunidade de estar à noite, o pessoal que trabalha, assim como eu, né? E aí a gente tem a oportunidade de estar à noite juntas aqui nesse momento que é separado só para nós e uma vez só por mês. Isso é um privilégio. Nós estarmos juntas. Então, a palavra de hoje é: quais lembranças seu filho terá de você? Então, nós já oramos, e aí nós vamos começar, que eu não estou conseguindo passar, peraí. Aqui. É sabido que muitas mães que têm seus filhos em presídios se submetem a revistas absolutamente desconfortáveis para os verem. É sabido também que uma mãe que se submete, se diverte, se cria, se reverte para estar, lidar e formar um filho. É desse amor de mãe que o Senhor compara ao seu por nós. Amor incondicional. Um amor um amor que dói. Esse é o nosso amor, esse é o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. E olha aqui, eu coloquei algumas imagens a respeito da revista, né, que existem nos presídios, e às vezes nós nem nos damos conta, o nosso mundo às vezes fica tão diferente, né, fica tão alheio a tudo isso, mas existe isso, olha só, tem até projetos de lei que as pessoas tentam tirar esse tipo de revista, né? Olha só, fazem o mesmo com as senhoras idosas que têm que se ajoelhar no chão. A gente tem medo de denunciar os abusos, porque lá dentro eles são castigados. Toda semana, milhares de visitantes, de pessoas presas, em sua maioria mulheres, são submetidas ao abuso de ter suas partes íntimas inspecionadas por agentes do Estado. O negócio aqui não está passando. Aqui. E aqui, ó, uma outra palavra, né? Ou você tira, né, a sua roupa, ou você não vai poder ver o seu filho, se eu achar alguma coisa dentro de você, né, eu vou te colocar no espelho, te forçar, né, vou te colocar no espelho e você força como se você estivesse indo num parto. Isso acontece, é o policial falando, né, porque às vezes aqui ó, você vê uma outra revista, né, as policiais colocando luz ali na parte genital de uma mãe, pelo fato de que, às vezes, ali na parte interna, as mães, às vezes, levam drogas, né, a suspeita de que já houve esse tipo de coisa. Temos mais aqui fotos de revista, olha só o que as mães se submetem, né, às filas, ali uma mãe abaixada, junto com uma outra criança, né, ali do lado, as mães aqui na fila, isso é muito duro, né? E aí nós aprendemos o quê? Que haverá, é desse amor, na verdade, né? É desse amor de mãe que o Senhor compara ao seu amor por nós. Amor incondicional, um amor que dói. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e que não tem compaixão do filho que gerou, em vez disso, né, que ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa é a palavra que o Senhor fala, né, em Isaías 49:15. E a gente é capaz de hoje também lidar, somos muitos tipos de mãe, né? Aqui tem um desenho onde uma mãe está aí toda atribulada, algumas de hoje ainda passam por esse tipo de questão, outras já passaram, né? Uma mãe aí segurando um filho no colo, correndo, imagino que ela leva um filho para um lugar e dá lanche, está com o computador e corre contra o tempo, né? Muito do que somos veio também de uma mãe, seja ela equilibrada ou desequilibrada. Nós todas, né? Nós somos projeto daquilo que nós recebemos, né? E é a mãe que constrói em nós a visão de mundo. É ela que ensina os filhos a se relacionarem. Muitas vezes a gente ensina os filhos, né, de pequeno, né, com quem eles devem se relacionar, a gente vai cuidando deles ali, né? Se vocês olharem aqui nesse desenho, né, uma mãe e uma filha, a mãe é a bússola, né, que orienta o meu caminho, né? Então tem coisas que só uma mãe vê, mas as mães desequilibradas são fruto do que receberam ou deixaram de receber como filhas. Por isso a importância de ensinar e estar aberta a aprender. Por que eu digo esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente vai passando pelos nossos filhos, às vezes a gente vai passando pela vida e a gente esquece também de cuidar da gente como mãe. E o projeto Mãe, né, o projeto Débora vem também, né? Eu gosto muito de sempre trazer essa palavra, porque eu só consigo ser uma boa mãe se eu cuidar do meu emocional, se eu cuidar de mim como mulher, como esposa, né, como filha, como serva. E por isso que não sei se
quem está comigo desde o primeiro, né, eu venho falando que o primeiro projeto primeira reunião, a gente falou a respeito de intimidade com Deus. O segundo, a importância da oração. E o terceiro, que tipo, né? Quando meu filho vai falar de mim, que tipo de coisa que ele vai falar de mim? Então, a mãe, ela traz a sensação de pertencimento a algum lugar. Mudanças de casa, mudanças de escola, em uma viagem, a mãe tem o hábito de fazer dos cantos da casa ou por onde ela anda, um aconchego. Às vezes o nosso filho pode estar com a gente, ou se ele já cresceu, ele vai ter hábitos, né? Os hábitos que nós ensinamos para eles dentro de um hotel, seja ele que ele já casou, às vezes ele vai estar dentro de um hotel e ele vai estar se lembrando ali do zelo de arrumar uma mala, né? A mãe, ela ensina essa questão de aconchego. Temos a primeira foto aqui, né, que foi passada de geração. A geração de geração por geração, ela vai passando por pertencimento. Ela vai ensinando, olha, você faz, a sua essência é essa, né? Valorize a sua essência como mãe, valorize o seu papel dentro de casa. É essa a intenção que a gente vem tentando passar para vocês, né? Eu como mãe também, a gente como igreja, hoje o papel da igreja, o papel da mãe tem sido tão distorcido muitas vezes, né? O mundo tem sido corrompido, corrompe a igreja, e nós temos que voltar para isso, né? A mãe, ela também ensina que haverá dias maus, dias muito ruins. Ah lá, uma mãe sofrendo com uma filha pequena ali do lado, ela tem que falar, olha, a gente não pode esconder tudo dos filhos. Às vezes as mães, elas acabam escondendo, escondem sentimentos, e às vezes o filho fica tão alheio que quando ele passa por alguma questão ruim, ele não sabe lidar, né? Ele não tem nem a sensação de pertencimento a uma família, né? Eu tenho que ter um papel também como filho, como um filho casado, qual é o papel que eu tenho dentro de uma família, com um filho que vai numa faculdade, a gente tem que estar sempre ensinando esse tipo de coisa. A mãe é aconchego, a mãe não é carcereira. Às vezes a gente acha, né, que a gente está ali dentro de casa só para mandar. Às vezes, eu confesso que eu muitas vezes fui esse tipo de mãe, sabe? Sempre muito enérgica, né? Às vezes chegava e queria controlar os meus filhos. Olha, aqui, ali, não, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Olha, caminha por esse caminho e vai, olha, dessa forma. E não é assim, né? A mãe, ela é aconchego, a mãe, ela é amor, a mãe, ela é brisa dentro de casa, sabe? Aquela brisa gostosa que quando o filho chega, ele pode se debruçar, né? Ele sabe que ali é o lugar dele, né? A gente precisa ter isso. E eu fico imaginando, né? Até, por exemplo, quando a gente se reúne agora no Dia das Mães, né? Todos os filhos casados já com seus filhos, é tão gostoso, né? Quando a gente para e a gente consegue estar ali em família, né? Mesmo aquele que não tem mais mãe, mas sabe que ali há um aconchego, que ali há ensinos que foram passados. A gente tem que estar preocupado com isso, né? Ela mostra que o sinal vermelho é para que haja segurança. E não precisa ser carcereiro, olha, fazendo aqui e ali. Então a gente precisa ensinar, né? Olha, é por segurança, é pelo teu bem, seja na idade que o filho tiver. A mãe ensina sobre paciência, sobre sabedoria, sobre amor. Só que eu sempre volto, né, a reunião passada e a outra. Se a gente não tiver intimidade com o Senhor, se a minha vida não estiver bem, como que eu vou ensinar sobre paciência? Como eu vou ensinar sobre sabedoria? Como eu vou ensinar sobre amor? Né? Então, mas para todo esse relacionamento acontecer, a mãe ela tem que estar saudável emocionalmente. Se a mãe estiver saudável, toda a sua casa também vai ser saudável. Eu sempre falo, quando a gente está ali em mulheres, a gente fala, a mulher ela lidera a energia boa da mulher, a energia espiritual que ela tem, o louvor que ela coloca na casa, a casa toda é envolvida por aquilo. Né? E ficam memórias, ficam cheiros que vão ficar na memória, e em tudo isso a gente está ensinando. Então, aqui tem uma foto, né? Às vezes a mãe, a primeira mãe, às vezes não está emocionalmente bem. Ela está ali num parque sentada, mas ela está com o coração dilacerado. Né? A gente precisa ter pessoas com quem a gente possa dividir, porque a gente, mãe, carrega uma parcela difícil. Né? A gente às vezes trabalha, às vezes a gente tem filhos que já estão casados, filhos que às vezes estão desviados do Senhor, e a gente precisa às vezes também encontrar, né, outras mulheres que também nos acolham, né? E a mãe, olha lá, uma foto que também mostra a geração, né, 3 gerações ali de família, aí embaixo uma família também, a gente precisa ter isso, né, que aqui o próprio desenho fala, né, uma família saudável, a gente precisa estar cuidando disso.
E é notado que nos dias atuais, muitas mães não estão curadas de suas feridas maternas e paternas. Não se dão conta do quanto elas são pesadas. Às vezes a gente acaba reproduzindo aos nossos filhos tudo aquilo de não tão bom que a gente recebeu. Às vezes é muito mais fácil, né? Eu tenho estudado um pouquinho e tenho percebido que o cérebro ele vai absorvendo várias coisas e o cérebro ele não pensa naquilo que é bom, naquilo que não é bom, ele só vai comandando, como se fosse uma máquina. E às vezes a gente fica tão negativa e a gente vai vivendo aquelas coisas tão negativas que a gente vai passando tudo aquilo para os nossos filhos, seja medo, seja desconfiança. Então, uma mãe, às vezes, ela precisa realmente procurar cura, né, do que eu recebi dos meus pais, do que eu recebi, sabe, da minha mãe, minha mãe não fez nada de bom para mim, por que que eu tenho que ser tão boa para os meus filhos? Ah, o meu pai, ele fazia assim, assim comigo, e eu sobrevivi, né? Diz ainda-se muito isso, né? Eu sobrevivi, por que que ele não sobrevive? E não é assim. Hoje a gente está num mundo completamente diferente, né? Um mundo que hoje mães se encontram em desespero maternal. Por quê? Porque falta relacionamento com o Senhor. A partir do momento que eu tenho relacionamento com o Senhor, eu passo isso, eu ensino isso também aos meus filhos. Né? Então, aqui tem um versículo que eu deixei para vocês: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Às vezes a gente nem sabe do que a gente deve ser curada. E mesmo assim eu devo dizer ao Senhor: Senhor, olha, eu quero tocar nas tuas vestes. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Senhor, eu quero ser uma mulher curada para que eu possa oferecer cura. Porque imagina, se eu às vezes estou tão amargurada, estou com tanta raiva, de repente, do meu marido, por alguma questão aqui ou ali, como é que eu posso lidar bem com o outro? Né? Às vezes eu estou tão machucada, imagina, se eu estou machucada, eu vou chegar e vou estar acamada, a Regiane vai lá me visitar, e aí eu vou querer levantar, eu estou acamada, e a Regiane também está adoecida, e eu vou querer levantar e vou querer acudir a Regiane. Como que eu vou conseguir? Eu não consigo, eu preciso estar eu sarada para eu poder sarar. Então, é a mesma coisa, o nosso interior, a gente precisa buscar estar curada, estar tranquila, estar apaziguada com nós mesmos, estar apaziguada com a nossa igreja, estar apaziguada com os nossos filhos, senão a gente vai repelir, senão as nossas feridas, elas não vão fechar, e Deus não vai operar cura, né? Eu acho isso palavras assim tão primordiais nos dias de hoje, porque a gente, às vezes a gente vai lidando com o nosso dia a dia e a gente vai suprimindo tantos sentimentos, e quando a gente vai ver, a gente passa tudo aquilo para os nossos filhos. Então, eu acho muito importante, né, esse projeto Débora, para a gente também, além de falar dos filhos, orar pelos filhos, a gente tem que falar por essa mãe que está ali de prontidão orando pelo filho. Né? Então, a mãe saudável, ela fala, ela vive a correção e o ensino em amor. Ela dá responsabilidade, ela dá respeito. Às vezes a gente só quer dar responsabilidade, às vezes a gente só quer ensinar, a gente só quer mandar. E a gente não quer dar responsabilidade. A gente quer ser respeitada, mas muitas vezes a gente não quer dar respeito. Né? Às vezes a gente precisa estar saudável para falar e para viver a correção. E para poder ensinar em amor. Porque se eu não estiver saudável, eu vou falar gritando, eu vou falar esbravejando. Né? Então, pois bem, cada filho é único, tem um crescimento, um desenvolvimento de crescimento. Por isso, a mãe ensina sobre identidade própria. Ela é autora da célebre frase: você não é todo mundo. Né? Então, isso pode ser onde quer que seja, né? Às vezes um filho está lá e ele está se corrompendo, e o pessoal do trabalho está lá, está se corrompendo. Vamos supor agora, foi preencher um imposto de renda e o filho vem, ai, mãe, olha, eu teria que pagar, tal, e o pessoal do trabalho fez isso. Não, filho, olha, você não é todo mundo, né? Você é íntegro, você é do Senhor, não faça isso. E a gente tem que ter sempre, sempre. Eu digo isso, gente, porque às vezes eu vejo assim, né? As mães, principalmente as mães de filhos que já são casados, talvez um dia eu possa estar falando algo errado e um dia eu possa ver isso, mas às vezes as mães não têm mais, assim, parece que o filho casou, as mães deixam absolutamente, né? E eu acho assim, a mãe ela é tão poderosa, às vezes, para lançar, sabe, um aconselhamento. Eu acho que às vezes falta tanto isso, né? Às vezes o filho ele casa, ele começa a viver com a esposa e a mãe não se mete mais.
É interessante isso, tem toda aquela psicologia, né, e tem toda a parte bíblica que fala, né, deixará o homem, né, a sua mãe e viverá com ela, a mulher, e ela será uma só carne, mas a mãe ela tem um poder tão grande de ainda ajudar um filho, seja em que fase for. A mãe, ela garimpa os relacionamentos dos filhos desde o jardim de infância, né? Que a mãe, ela traz coerência, ela traz cura no relacionamento. Ela muitas vezes é até com um singelo olhar, a mãe, ela acaba ajudando, ela acaba curando um filho. Às vezes o filho chega tão amargurado e a mãe cura com um olhar. A mãe com um olhar, ela acolhe aquele filho, né? Mas tem mães que são tão desequilibradas que às vezes ensinam um revide. Ah, filho, se alguém falar com você desse jeito, você responde, não traga nada para casa, não, né? E a mãe, ela não deve ser assim. A mãe, ela deve agir com coerência, com cura. Quando a gente ensina amor aos nossos filhos, a gente cura eles, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. A gente tem que ter temor ao Senhor. Em primeiro lugar, pensar que os nossos filhos não são nossos. Antes deles serem nossos, antes deles estarem nas nossas mãos, eles pertencem ao Senhor, eles estão só de passagem. O tolo despreza a correção de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Mas muitas vezes a gente também repele os nossos filhos para que eles ouçam a nossa repreensão. Então a gente precisa orar, Senhor, me dê muito amor para eu poder virar esse sorriso dessas duas aqui, a mãe e a filha, para que eu possa viver essa parceria com o meu filho. E a gente precisa de amor, a gente precisa de ânimo do Senhor, porque os dias são maus, os dias são difíceis, né? A mãe, ela constrói um relacionamento confortável por sua casa. Ali dentro, ela vai, ela às vezes eu vejo por mim e eu, às vezes, estou tão cansada e eu busco um relacionamento confortável para eu poder acolher todo mundo ali dentro de casa. E nesse sentido, devemos pensar na herança materna que nós tivemos. Muitas vezes a gente teve heranças que de repente não foram tão boas, né? Às vezes a gente foi abandonada por uma mãe, às vezes a gente, sei lá, sofreu algum tipo de abuso paterno e uma mãe que ela nunca nos defendeu, né? Às vezes a gente passou por uma mãe que sempre trabalhou e que eu fui criada por uma avó, então que eu fui criada sozinha, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu devo levar isso tudo para o Senhor, para que o Senhor nos cure. Essa é a parte que eu falo de cura paternal e cura maternal. Ou então, a gente tem uma mãe que foi muito boa, né? Mãe que dividiu momentos comigo, assim como esses desenhos, né? E ainda aqui o Salmo 27:10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor jamais me abandonará. Vai me abandonar, né? O Senhor prometeu que Ele nunca nos abandonaria, mesmo que tenha sido uma herança materna ruim. E às vezes a gente, às vezes não se dá conta disso e às vezes a gente acaba reproduzindo as coisas ruins que a gente viveu. Então Ele conhece áreas da nossa vida que a gente nem conhece. E para ser curada dessas áreas que a gente nem conhece, a gente tem que o quê? Trazer à tona. A gente tem que sempre abrir a minha mente ali para o Senhor e falar, Senhor, traz a minha mente aquilo que eu nem sei, os pecados, a insatisfação do meu coração como mãe, que eu nem sei como esposa, porque eu quero estar limpa, eu quero estar tranquila. Então, assim, eu trouxe bastante figuras hoje para que ficasse na nossa mente. Olha só, a gente precisa parar e abrir o nosso cérebro, falar, Senhor, tira tudo aquilo que tem gerado expectativa no meu coração e que não pertence ao Senhor, diz somente a mim, diz somente as minhas expectativas, né? Então, quais são as heranças maternas que eu tenho que abrir mão? Talvez meus relacionamentos de hoje são fruto de situações que não foram bem estruturadas no passado. Talvez um abandono, talvez uma mágoa, talvez uma expectativa não suprida, ou até mesmo um desconhecimento. Talvez a gente nem conhece situações, talvez a gente acha que uma mãe fez alguma coisa para a gente, ou deixou de fazer alguma coisa para a gente, e às vezes ela deu aquilo que foi o melhor para ela. Né? Às vezes eu fico vendo assim, né? Às vezes eu faço algumas perguntas para os meus filhos, e aí eu busco uma resposta de alguma coisa. Ah, você gostou de tal coisa? O que você acha que a mamãe poderia melhorar? E às vezes eles falam umas coisas que eu me choco, porque às vezes eu acho que eu estou dando o melhor de mim para eles, né? E às vezes a interpretação de cada ser humano é uma.
E assim, a gente tem que aprender a respeitar também isso. E aí, quando a gente olha para nossa mãe, é a mesma coisa, ela deu talvez o de melhor para a gente. Então, a gente tem que estar muito curada, né, para a gente poder oferecer cura, para a gente poder ter relacionamentos tranquilos. E tudo na vida é um processo. Olha aqui, começa com uma lagarta feiosa. Eu sempre tive muito medo de lagarta desde pequena. E aí depois a lagarta ela vira ali, ó, fica naquele casulozinho dela ali, e olha só, ela sai uma bonita borboleta. E a vida da gente é assim, é um processo, é passo a passo, é dia a dia, né? E às vezes é dor, às vezes a gente não está tão bonita, e a gente tem que se colocar diante do Senhor e falando, Senhor, me cura, para que eu seja uma mãe autêntica, para que eu seja uma mãe de oração, me dê força, me dê ânimo, porque os dias a dia, às vezes, é tão puxado que a gente não consegue nem parar para orar, né? Então, suas expectativas são o problema. Muitas vezes não é o seu filho. Então, quando a gente para respeitar os nossos filhos, respeitar as escolhas deles, respeitar o que eles, às vezes, né, têm também como expectativas. Às vezes a gente coloca tanta expectativa que, às vezes, a gente sufoca eles, né? E, às vezes, igual fala aqui, o problema não são os nossos filhos, são as nossas expectativas sobre a vida deles, tá? Agora aqui, trava tudo. Agora vem a parte final, que eu quero que é onde vocês gravem na mente de vocês. Vocês podem esquecer tudo que eu falei, mas que fique essa palavra, 49:16, de Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O que diz essa palavra? Assim como, sabe quando a gente escreve na nossa mão, por exemplo, a gente está falando com uma amiga e a gente fala, ai, peraí, não tem papel, não tem nada, a gente vai lá e a gente escreve na nossa mão para a gente não esquecer? É da mesma forma, assim como eu escrevo na palma da mão, aquilo que eu não posso esquecer, o Senhor escreve na palma da sua mão o meu nome. Olha que coisa mais linda. Quando eu li essa palavra, eu falei, gente, que fantástico. Imagina, o Senhor ele não nos esquece dessa forma. É como essa mão aqui, ó. A gente escreve e a gente tem que colocar sempre para a gente nos lembrar, para a gente não viver no automático, né? Jesus, Jesus, olha, eu tenho Jesus, Jesus está lá. Né? E as minhas ruínas, sabe aquelas coisas em mim que às vezes parece que eu não vou conseguir, sabe aquela dor, sabe aqueles dias do meu ciclo menstrual que parece que eu tô terrível, que nem eu mesma me suporto, sabe quando a minha menopausa ela entrou e aí eu não tô suportando nada e tá tudo muito difícil? Essas minhas ruínas, seus lugares que precisam ser restaurados, estão sob os cuidados dele. É nesse sentido que ele fala, ó, os teus muros estão continuamente diante de mim. Essas ruínas, essas construções, o Senhor ele está ali, ó, cuidando de nós. Então, assim, quando você às vezes se esquecer de que, às vezes, Senhor, o senhor tá me ajudando? Puxa, parece que o meu filho está tão terrível. Meu filho, olha, não está mais se tendo vontade de estar na igreja, não tem vontade de estar nos jovens, não tem vontade de estar nos adolescentes, não tem vontade de estar na igreja ali tão pequeno, Senhor, esse mundo, me ajuda, Senhor. O Senhor, Ele está ali, ó. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe que os nossos muros estão caindo. E Ele está ali continuamente segurando. O que a gente não pode é a gente esmurecer. Sabe, às vezes você esmurece, você fala, ah, eu quero jogar a toalha, estou cansada de igreja, estou cansada de filho, né? Às vezes a gente passa por algumas questões, mas o Senhor, ele não se cansa de nós. Então, aqui, só para recapitular, é com muito amor que a gente tem que lidar. Coisas que uma mãe transmite ao filho, a gente transmite, a gente tem que transmitir coisas que a gente tem que estar saudável para a gente transmitir para eles. A sensação de pertencer a um lugar, isso nutre a alma dos nossos filhos. E cada um dos nossos filhos tem a sua identidade. Cada um deles. E a gente tem que ensinar para eles o que é identidade. Olha, filho, você é único. Olha, filho, você é do Senhor. O Senhor te formou, o Senhor te fez dessa forma. Olha, filho, você tem a responsabilidade de vida. Olha, você está entrando nesse trabalho, filho. Olha, Deus te abençoe. Você ali é luz. Filho, você está nessa faculdade. Filho, quais têm sido as suas escolhas? Esse é o nosso papel. A gente tem que trabalhar a aceitação neles, tanto a gente aceitá-los, quanto o mundo
eles aceitarem o mundo, né? A gente tem que ter limites saudáveis de correção, responsabilidade, a gente tem que construir a identidade própria deles, a gente tem que trazer bons relacionamentos e a gente tem que ter um desenvolvimento emocional saudável. E muitas mulheres, hoje em dia, elas estão cada dia se calando, se fechando, porque o desenvolvimento emocional delas, às vezes, é tanta dor, às vezes é tanta luta, que elas vão engolindo tantas coisas e que elas vão, às vezes, ficando amargas, ficando, passando para a família tudo aquilo que ninguém queria receber, nem ela mesma, tá? Então, assim, que a gente possa ter que a gente possa ter. Tá aí? Peraí. Terminou aí? Eu quero olhar aqui para vocês. Que a gente possa ter esse toque do Senhor, sabe? Eu sempre busco e eu sempre vou buscar. Para mim, eu sofri muito, eu sempre falo, quem me conhece, eu sofri muito na minha vida emocional. Me formei muito sozinha e prezo muito por formar vidas hoje, que são filhos, né? E o muito gostoso que eu tenho um relacionamento com os meus filhos muito aberto, muito gostoso, isso constrói tantos laços bons, e eu desejo que você também, seja a idade que o seu filho tiver, seja pequeno, seja jovem, seja adolescente, seja casado, que quando o seu filho estiver do teu lado, você possa abraçar e falar, filho, a mãe está aqui, a mãe te ama, né? Seja a idade que for, às vezes não está perto, né? Às vezes tem a Thalita ali da Marta, né? Que eu orei tanto, com tanto amor pela Thalita, e às vezes eu ficava pensando, puxa, como será a Marta sentindo a sua filha lá longe, né? Às vezes a Marta consegue transmitir todo esse amor, filha, a mãe está aqui, né? E a gente precisa disso, e às vezes a gente vai vivendo no automático e a gente se esquece. E eu falo tudo isso para vocês porque eu não tenho isso. Eu não tenho isso até hoje. É muito difícil, né? E por isso que eu prezo muito por esses relacionamentos. É muito gostoso. Que Deus abençoe. Não se esqueçam, né? O Senhor tem o nosso nome na palma da mão dele e ele nos cerca ali, ó, ao nosso redor. Ele sabe das nossas dores. Então, assim, seja forte, mulher. Seja, sabe, esteja ali de prontidão ou estando na sua posição. Qual a sua posição de mãe, de esposa? Esteja nela, não saia da sua posição. Às vezes a gente quer cuidar da vida de outras coisas, dos nossos filhos, do nosso vizinho, que não compete a gente. Compete a nós ser o primeiro ministério nosso, que é dentro da nossa casa. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que o Espírito Santo te lembre dessa palavra, que o Espírito Santo te lembre a orar, a orar, a orar, com fé pelo teu filho. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.